Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, do projeto Vamos Falar de Fundo, com a colaboração e transmissão na Bola TV. E para hoje, o que é que trazemos? Trazemos o tema quente, digamos assim, após o All-Star, que tem a ver com o tanking, exatamente, porque na altura da pausa do All-Star, normalmente costuma haver ali uma reunião entre os donos, o comissário da NBA, o Adam Silver, até os general managers, a discutir vários temas, digamos assim, da questão da atualidade da NBA, só que este ano o tema e o foco foi o tanking, em que já foi reportado algumas ideias, possíveis ideias para combater a questão do tanking, e para quem não percebe, o tanking é equipas a perder propositadamente para subir na questão da lotaria do draft, digamos assim, onde recebem aquelas jovens estrelas que vêm principalmente da NCAA. E para comentar isto e mais algumas coisas, temos aqui, em primeiro lugar, comigo, na minha companhia, aqui o Bruno Tomás. Tudo bem, Bruno? De regresso aqui ao nosso podcast. Já tinha saudades de estar à conversa contigo. Estou extremamente cansado, o que ajuda a falar de coisas que dá-me ódio particular. E isto dá-me um ódio particular, portanto, acho que estou no ponto de repousado para falar hoje. Eu vou-te ser sincero, eu já estou, estas conversas de tanking e não sei o que dizer mais, também já está-me a saturar, porque também acho que para o ano, por exemplo, já não vai haver tanto falatório, só há este tanto por causa do draft fácil. Si. Eu já me estava a enervar a falar com vocês em off, portanto, imaginem a gravar. Nós já tivemos aqui uma pequena conversa, exato, antes de começar a gravar, mas pronto, já iremos falar sobre isso, a questão daqui do tema principal. Também connosco está aqui o nosso grande Gonçalo. Gonçalo, tudo bem contigo? E por aí também? Está tudo bem, está tudo bem. Estamos aqui para falar de um tema realmente importante e não estamos aqui para falar de apostas ilegais e de jogadores que andam lá envolvidos com a máfia, e não estamos aqui a falar de jogadores que estão realmente envolvidos em esquemas de apostas e gambling e tudo mais. Isso fica para o segundo canto. Vamos só falar de equipas más, que são más, que não sabem fazer outra coisa que não ser más e que estão a fazer o seu percurso durante 82 jogos, que é serem más, para terem alguma hipótese, ter algum jogador que lhe consiga dar volta ao rumo que a equipa tem neste momento. Mas atenção, falar de gambling, falar de apostas, falar de máfia, isso fica para segundo plano. Porque não se esqueçam, o Chauncey Billups está suspenso e ainda não sabe nada. O Terry Rozier está em casa sossegado a receber dos Miami Heat, ainda não sabe nada. Mas não se preocupem, porque o problema principal é os Jazz que começam-se a descansar jogadores sem motivo aparente, os Pacers que são maus só porque falta o Haliburton. Não se esqueça, isso fica para primeiro plano, que isso é que é realmente importante. Falar do resto, deixa estar. E nunca esquecer da grande aspiração. Da aspiração. Eu acho que estão tecnicamente relacionados um com o outro, não é? Porque eu acho que os jogadores das equipas más unem-se entre si às vezes para jogar bem, que é para alterar, se calhar, não sei. Sim, já tivemos os Dallas Mavericks no ano passado, que a equipa Cyril, acho que estás a ser muito injusto. Estás a dizer que os Dallas Mavericks são maus. Sim, depois daquela troca depois daquela troca Luka Doncic, é verdade que... Eu vou reformular a pergunta. Vocês acham mesmo que houve algum favorecimento por parte da NBA para os Mavericks ficarem com a primeira pick do draft, depois trocarem o melhor jogador da equipa? Calma, eu acho que fiz mal a pergunta. Tu achas mesmo que os Dallas Mavericks são uma equipa? Em que o dono, olha, também está metido no gambling, também. Patrick Dumont. E agora, eu nunca pensei... Mas agora fala-se no regresso de Dom Sebastião, não é? Também. O dono prometido. O dono prometido, pois é. Eu sobre isso muito rapidamente, eu acho hilariante que o homem literalmente tinha ido há pouco tempo. Não me apetece voltar e de um momento para o outro já quero voltar. Eu acho hilariante que eu vou-me embora. Mas agora vou voltar só porque gostam de mim e estão-me a pedir. Isto é
É tudo Será clubismo, peço desculpa. será que os novos donos dos Dallas Mavericks, ou atuais donos, já não são propriamente novos, vão dar uma dos Estados Unidos e fazer um embargo a Cuban? E nem sei quanto é que a família do Mon, lá está a família conhecida pelo gambling Las Vegas, casas de apostas, Las Vegas, deu para o Mark Cuban, não é? Mas já não me recordo. Mas deve ter sido bilhões, isso de certeza. Agora vem essa notícia, não é? Que pronto, Mark Cuban agora quer. Eu já sei o que é que eu já sei o que é que eles deram. Para a Exato. malta usar o código Cuban para terem 10% de desconto nas fichas ou uma cena qualquer lá nos É. casinhos dos gajos. Está feito. Exato. Mas sobre, Quem o, nunca? mas, Mas vamos sobre o, lá. mas sobre o que o Gonçalo Vamos lá. estava a dizer, lá está também que epá, há essas coisas que também podiam ser discutidas, como a cena da Aspiration, não é? Steve Ballmer também está metido e nada. Nada e vai chegar ao fim, não vai acontecer nada. Já estou a imaginar. O problema, Cyril, é que, e isso acontece, por exemplo, no nosso, até mesmo no Campeonato Português de Futebol, não querendo falar de futebol aqui neste podcast, mas quando abres a porta a esse tipo de questões como apostas, esse tipo de coisas pode acontecer. De forma tão veemente. Ou seja, sempre aconteceu e durante muito tempo houve aqui, passa a expressão, um período de nojo, e é normal, e nada contra a casa de apostas, fazem o seu trabalho, mas quando há esta aproximação tão grande, depois cria-se aqui, passa a expressão, um conflito de interesses. Sim. Yeah. Muito bem, mas Não estou a dizer, não estou a falar bem nem mal de casas de apostas em termos legais. Estou a dizer é que quando há uma aproximação tão grande dos principais organismos, é preocupante. Exato. Mas sim, mas como o Gonçalo dizia bem, houve a tal reunião em que chega ao fim, só se falou de uma coisa que foi a questão do tanking. E que é verdade, atenção, temos que admitir que o tanking sempre existiu, essa questão, só que atualmente não, neste caso, nesta época, vamos admitir que começou mais cedo, porque em janeiro já começamos a ter episódios sobre isso, e porque, estou a dizer isto pelos analistas, grandes analistas em malta, que os scoutings e não sei o quê, que malta analisa os drafts, dizem que este draft realmente é bastante interessante e não é só porque tem lá um jogador espetacular ou apenas 2 jogadores, não. Tem ali, possivelmente ali 4 belos jogadores e depois mesmo o resto, não são um resto de deitar fora, e é por isso que há muitas equipas, atualmente até estamos a ver literalmente as 10 equipas que provavelmente vão ficar no play-in, estão a olhar mais para o draft que a olhar do que para o décimo lugar, não é? Aliás, os Chicago Bulls, para vocês verem, que está em queda livre, já vão com 8 derrotas seguidas, salvo erro, completamente. Mas os meus Warriors, que os Warriors estão a tentar sair dessa zona. Sim, os teus Warriors estão ali em 8º e atenção, tem segurado bem. Olha, este último jogo foi o Podziemski, o Gui Santos ali a segurar bem a equipa, porque o Warriors, atenção, o Jimmy Butler, que já foi falado aqui, está de fora, não é? É época e provavelmente o ano, e o Curry, que teve uma lesão, vai ficar afastado mais uma semaninha, salvo eu. Falhou estes primeiros jogos, acho que agora falta... Ou seja, vai falhar os prémios individuais, não sei se isso também conta para as NBAs, exato. Para a All NBA, acho que eu. Exato. E agora até um dos temas que até tem-se a discutir é essa questão do prémio MVP e All NBA. Porquê? Porque o Wembanyama está ali a 3-4 jogos do limite, o Jokic, se falhar um jogo, acabou, e o Shea, se continuar a ficar afastado por mais 2 e 3 semanas, também fica de fora. Em que chega um ponto, os candidatos para MVP é o Kate Cunningham, Jaylen Brown, Luka Doncic também está ali um bocado ali no limite, mas é um bocado Passa a ser o prémio de participação o que todos nós tínhamos, não é? Aquele aluno que ia a mais aulas tinha aquela bonificação na pauta, e aqui tens o prémio de MVP. Exato, é o prémio tipo, olha, é o prémio que és o melhor jogador que falhou menos jogos. Pronto, não falhaste aí uma... És o jogador mais assíduo. Exatamente. O melhor jogador mais assíduo. O prémio da assiduidade, exatamente. Eu não percebo porque o Gonçalo, sempre que nós falamos deste tipo de prémios altamente relevantes, ele começa a abanar a cabeça. Não percebo. Eu explico muito rapidamente o meu motivo. É porque esta medida
foi criada porque o Adam Silver deve ter alguma coisa contra o Kawhi e contra o Embiid. E não pode suportar ver um gajo como o Embiid, que fez uma época incrível quando foi MVP, mas porque falhava jogos era um crime, e teres o Kawhi a falhar jogos é um crime, tendo em conta que são 82 jogos, eles literalmente acabam um jogo, vão apanhar o avião, vão viajar para outra cidade, ou vão para outro sítio qualquer. Deixa-me só fazer um pequeno terminar. reparo, Gonçalo, só para acrescentar o teu ponto, que é 82 jogos num espaço muito curto. O que se fala, e cada vez mais é, certo. Diminuir a off-season, pá. Está aí muitas alturas sem jogo. Mas, Bruno, Exato. tu não te preocupes, sabes porquê? Porque a NBA tem a solução perfeita para isso, que é meter mais duas equipas, para aumentar o número de jogos, que é uma ideia excepcional. Não fala-se duas, porque eles vão meterem uma de um lado e meter uma do outro. Que é uma ideia excepcional, que é uma coisa que faz perfeito sentido, que é, já tens 82 jogos, como tu disse bem, num curto espaço de tempo, eles, literalmente, desde o tempo em que acabam a época até começarem a outra, são ali 2 meses e meio, porque depois tens a pré-épocas e tudo mais, que também conta para o Totobola, e são 82 jogos que, como é óbvio, os jogadores vão ter a descansar. Mas é contra o KC, mas é contra o Washington. Meus amigos, eles têm de descansar. A NBA hoje em dia, e nós cada vez vemos lesões cada vez mais graves, vemos lesões cada vez mais musculares, mais lesões que afetam... E muito como tu dizes bem, wear and tear, ou seja, basicamente de várias... Porque, e deixa-me acrescentar-te, porque já sei que, não estando aqui presente, mas alguém que pode estar a ver, talvez nos anos 90 também viu o mesmo número de jogos e os jogadores faziam. A questão é que o número de posses de bolas por cada jogo aumentou. Com esta ideia do triplo, que é basicamente correria, triplo. Para muita gente, e até às vezes para mim não é um jogo tão bonito, mas provocou o quê? No mesmo jogo, o número de posses de bolas aumentou de tal maneira que faz com que a corrida, o pace, a quantidade de movimentos que o jogador tem que fazer por jogo é muito maior. Mas o triplo é um lançamento que a probabilidade de acertar é menor do que um layup e afins. O que é que obriga? Um ressalto. Um ressalto obriga obrigatoriamente a um salto. Um salto normalmente contestado, porque há mais do que uma pessoa a contestar o salto. O que é que isso provoca ao nível de articulações? Impacto. Sim, e também, já para não falar, nós, por exemplo, temos e até sim um artigo há pouco tempo no The Athletic, era porque é que há tantas, houve-se muito aquela lesão que é a calf strain, que é o estiramento da coxa, que é mesmo por isso, vejo muitas vezes o James Harden tem tido essa lesão, pelo menos já teve 2 vezes nos últimos anos. O Luka também já a teve, o Austin Reeves teve há não muito tempo. Isto é, e obviamente o Jokic foi aquela... Mas o Jokic foi um caso diferente porque foi mesmo a hipertensão do joelho, que é uma coisa não teve também. O Giannis, esta época, teve para aí 2 ou 3. O Giannis. Foi no início da época, foi não sei o que, e foi agora recentemente. Porquê? Porque é isso que está a dizer, não tanto relacionado com o tema, mas relacionado com o tema, porque também acaba por fazer parte um bocadinho do que vamos falar a seguir. Obviamente, porque é aquilo que o Bruno estava a dizer. As posses de bola são cada vez mais. O ritmo que era jogado há 10 anos... 10 anos não, porque já tínhamos o triplo, mas há 15 anos mudou por completo. Já se joga um ritmo cada vez mais alucinante. Transições ainda mais rápidas. Uma correria cada vez maior. E muitas vezes o correr e o parar pode dar ali pode ser ali um peso muito, muito grande para tudo o que é os músculos, tudo o que é a movimentação dos jogadores. E é preocupante. E o jogo das trocas. Antes não tinhas double teams, nem trocas, nem era Michael Jordan, era tu e eu, opa. Isoball ou Euroball, não sei o que. Agora não, é muito trocas, não sei o quê, defesas, navegar no vamos ser honestos. A ideia, a posse de bola não inventada, mas muito popularizada pelo Stephen Curry, que é basicamente isolamento 1 para 1, em que ele parece que está em correria enquanto faz um lançamento de triplo. O que é que ele não faz no joelho? Não é? Exato. Travar. O movimento, a forma brusca como ele para o movimento para fazer o step back para o triplo rápido, que é absurdo, tornou-se a norma, não é? Exato. Todos fazem.
Agora vemos na NCAA, até mesmo vemos um jogo, e vocês que acompanham mais em outras andanças da Liga Portuguesa, e temos isso. Temos jogadores que vão na correria, tentam um isolamento, aquele não percebe o posse de bola, está ali muito... Quando voltam um campo para trás e fazem o lançamento com o step-back. E atenção, o próprio defesa, que houve um jogo esta época dos Wars, já não lembro quem é que estava a defender o Stephen Curry, que no intervalo, naquelas típicas entrevistas, no intervalo ou no final do período, perguntava assim, como é que qual é a sensação de defender o Stephen Curry? Agora já não me lembro qual era o jogador. E o jogador estava... Meus amigos, ele estava todo, e era um intervalo, meio de jogo, ele já estava todo arrebentado, disse, porque realmente não é só o Stephen Curry, como o Bruno estava a explicar bem, é o próprio defensor que está ali a marcar o Stephen Curry, que anda a correr feito maluco atrás dele, também tem esse mesmo desgaste e também essa mesma probabilidade de causar... E obviamente, volta ao 8h30, tem uma parede, neste caso estamos a falar dos Warriors, pronto, quase inventaram, não estou a dizer inventaram, mas popularizaram, volta ao 8h30, ele está tão distraído a olhar para o Stephen Curry, parece uma parede chamada Draymond Green, e isso também tem um impacto que é para baixo e brusca. Exato. E é se não levar um papo, porque o senhor Draymond Green se passou. Exato. Se fores um Porsche estrangeiro, a probabilidade aumenta. É mais provável. O Draymond Green sabe identificar, digamos assim, essas coisas. Muito bem, mas agora focando, lá está aqui a questão ao tema, a questão do tanking, que, como eu disse, houve essa reunião e o comissário Adam Silver informou os próprios 30 general managers, digamos assim, e que também especula-se que houve claramente conversa com os donos da NBA, isso certamente, não é? Para discutir sobre esses temas, que, como eu digo, é um bocado normal no All-Star haver esse tipo de reuniões, e foram lançadas várias regras ou leis que, atenção, não são oficiais, nem estão a ser, não vai ser a mesma coisa, foram ideias atiradas um bocado para cima da mesa, em que, mas, como eu quero dizer, mas a NBA vai claramente pegar, não vou dizer que vai pegar em todas delas, mas alguma delas, ou uma delas, pode pegar e meter em ação para o ano. Aliás, a NBA já informou as equipas que realmente vai haver mudanças na próxima época. Esta não, obviamente, porque já está tudo pronto, não é? Tudo já preparado e a lotaria das odds e estas coisas todas, tudo aí já alinhado, mas que vai já ver para o ano. Eu, sinceramente, estas conversas todas têm sido muito falado, porque realmente, volto a dizer, existe, mas porque, eu volto a dizer, eu acho que é muito conversa deste ano, porque realmente o draft, estou pegando os especialistas, e também, do pouco que tenho visto, que realmente há talento, mas, por exemplo, para o ano já acho que já se fala, isso não sei de nada, mas o que se fala é que para o ano, que é um bocado normal do draft, há um ano que é muito bom, que tem o Victor Wembanyama, não sei o que mais, o ano seguinte que é o Rizaché e Alex Sarr, sei que já é mais fraquinho, depois é o do Cooper Flag e não sei o que, Dylan Harper, ou seja, há sempre, o draft é assim, um ano bom, um ano mau, normalmente de jovens jogadores a entrarem pelo draft, e ao que parece para o ano, já não vai ser, para o ano, o draft 2007 já não vai ser tão bom, que aliás, por exemplo, algumas das equipas que estão nesse tanking, por exemplo, Utah Jazz e Wizards, muito provavelmente não vão estar este ano na questão do tanking, porque lá está, já fizeram a sua preferência, assim, digamos assim, que nós até já discutimos isso quando foi as trocas, lá está, Trae Young, Anthony Davis e Jaren Jackson Jr. Como eu disse, tem muitas regras aí a ser lançadas, algumas delas é daquelas regras que as equipas acho que vão conseguir serpentear, digamos assim, ou seja, há regras aí que posso dizer algumas que é limitação das picks, que é pegando, por exemplo, cruzamento dos Utah Jazz e dos Wizards, que tem uma proteção top 4, a NBA quer limitar isso para top 4, não, essas duas equipas têm top 8, mas quer limitar para passar para top 4, digamos assim, ou seja, até protegida no pick número 1, pick 2 ou 3, ou até lá está nas 4 posições, no top 4, fazer isso. Só que, para mim, isso seria, em vez de estar já a tancar em janeiro, seria tancar em dezembro, mais cedo, para estar, lá está, ali à beira mesmo dos Sacramento Kings desta vida, que realmente, pronto, coitadinhos, os Sacramento Kings, enfim, que são a pior equipa da NBA e pronto, e também meteu toda a gente, realmente meteu toda a gente no hospital. Mas pronto. Mas há aqui regras, lá está, que realmente, como também o draft só congelar, digamos assim, as odds
na deadline ou em 1 de março, mas tipo, não adianta, é tal uma coisa, as equipas vão pegar, vão tacar mais cedo, lá está. Há sempre, como eu digo, há sempre maneira de fugir do tanking, de fugir dessas regras anti-tanking, digamos assim. Há sempre maneira. E é como eu digo, que chega a um ponto que até eu já vou passar a palavra ao Bruno, que vai dar uma opinião assim mais extremada, mas que eu compreendo aquilo que ele vai dizer, que para ti, Bruno, passando para ti, a tua medida mais extremada é realmente extrema, é pegar, não é? E acabar com isto tudo do draft, não é? Eu tenho duas opções que basicamente passam um bocadinho pelo mesmo, não é? A opção 1, acabar com a lottery. Bem-vindos ao Euro Milhões da NBA. Todos têm a mesma odd. Então, mas isto foi para o campeão. Temos pena. Temos pena, a vida não é fácil, a vida não... Aí não havia problema. E houve uma que eu ouvi recentemente num outro podcast, já não me recordo qual, que na altura eu pensei, isto não faz sentido. Mas se calhar até faz, que é acabar com o draft. E basicamente todos os jogadores que querem entrar pela NBA entram como free agents. Obviamente, dando privilegiar e aumentar aqui o cap space e algumas condições maiores para equipas de mercados menores, só porque não são tão atrativas, só por causa desse aspecto primordial, mas obrigar as equipas a terem um projeto, um contrato e uma ideia para o jogador que querem contratar. Porque também, às vezes, as equipas têm aqui um prodígio que lhes cai no colo e também não fazem nada com ele. E ao final do contrato fazem adeus, meus amigos, e o próprio jogador não evolui como quer ou como devia. E acho que também há uma liberdade maior para o próprio jogador escolher aquilo que quer mais. Quer ser o 7º ou 8º melhor jogador de uma equipa candidata, quer ser o jogador-chave de uma equipa que está-se a reafirmar, quer ser o jogador, quase o segundo jogador de um Big 2, Big 3, que esteja aqui a formar-se. Imaginando, temos aqui uma equipa, imaginando, temos aqui vou dar aqui um exemplo, temos aqui o Luka Doncic em Los Angeles. Eu sei que Los Angeles é um bocado particular, mas vamos imaginar que o Luka Doncic estava... era impossível ele estar, mas nos Dallas. Imaginando, isto nunca podia acontecer na carreira do Luka Doncic, está em Dallas. E havia aqui um poste muito promissor, qualquer poste promissor jovem, e diziam, olha, a nossa ideia é tu jogares aqui o pick and roll, a nossa equipa formar-se à volta deste pick and roll, em que tu jogas em bloqueio direto com um dos melhores ball handlers da liga, e criar-se, ou seja, basicamente haver um pitch para os jogadores, porque, vamos ser honestos, os jogadores têm todos eles, e ainda bem, cada vez mais, alguma liberdade no momento em que entras na NBA e já és uma estrela da NBA, é mais reduzido aqui um bocadinho quando tu és um rookie. Podia ser que isto fosse invertido. Mais do que isso, finalmente os jogadores e as equipas podiam ir para aquilo que realmente querem. Às vezes temos aquela questão que os what ifs, não é? E temos muito aquelas dos what ifs que todas as equipas têm, que ele podia ter buscado aquele porque era um jogador mais promissor, ou era melhor jogador. Aqui basicamente íamos voltar a uma filosofia que é a base da NBA. O que é que faz mais sentido naquela equipa? Aquela filosofia de jogo, mais obrigaria as equipas a tentarem encontrar jogadores que já estejam habituados ao esquema defensivo, e mais do que isso, eu acho que é mais importante do que tudo, é obrigar as equipas a serem boas. Sempre. Porque nenhum jogador vai querer assinar com uma equipa que seja má. Ou melhor, obviamente, se for um jogador mediano, se calhar sim, porque é um contrato, o contrato é bom, é um contrato de bastante dinheiro e querem ter, como acho que qualquer jogador de basquetebol sonha jogar na NBA. Acho que posso estar aqui um 0,001% que possa não querer sonhar com isso, a maior parte deles sonham. Mas aqueles jogadores que são muito promissores, os Wembanyamas da vida, os Cooper Flags da vida, vão querer projetos e depois vão decidir aquilo que é. Tal como nós falámos aqui, por exemplo,
de outros jogadores que vão decidir. Ou queres dinheiro e uma equipa pior, queres um projeto e seres a cara, queres ser campeão, como muitos querem. E acho que isso poderia ser interessante. Ou seja, fazer um pouco como acontece na NCAA, não é? Que até os jogadores até mais famosos até chamam os mídia e o caraças, que até tem na mesa assim os bonés das equipas, digamos assim, depois ele diz, eu escolho esta, no caso o Cooper Flash escolhe de Duke. Não vais dizer que depois vai fazer vai a eventualidade de haver uma escolha e ser transmitido pela ESPN e um jogador dizer que pode ir levar os seus talentos para South Beach. Isso nunca ia acontecer na história da NBA. Nunca! Sim, exato. Nunca aconteceu. Na vida. Um rookie fazer isso. Nunca na vida. Tipo, em Banyama. Falando a sério, Cirilo, nós estávamos a falar em off na possibilidade da NBA não criar este modelo, porque ao nível, obviamente, o draft traz um evento televisivo, obviamente os eventos televisivos têm patrocínio, mas haver vários eventos que sejam a escolha, onde seja uma entrevista com obviamente ia obrigar a NBA a não haver leaks para SEMs e afins, mas haver uma grande entrevista com os jogadores ia ser muito interessante. Aliás, passando para ti, Gonçalo, lembras-te nos drafts que tínhamos aquelas malta insider, o Woods e o Shams, anunciar no draft, tipo, 1 minuto antes do Adam Silver subir lá para o palco e anunciar o nome, toda a gente já sabia quem é que ia ser draftado também, porque pronto, não é? Ou seja, eu e comentando esta solução, vamos dizer, do Bruno Tomás, e eu percebo este lado de mim porque chega ao fim, uma pessoa que realmente, tal como eu já estou a chegar a esse ponto, atenção, que chega ao fim, é que já estou quase nesse ponto de, mano, é que realmente para acabar esse falatório todo, não sei o quê, acabam com isso e fazem essas coisas. Claro que há sempre, nós até discutimos em off, há sempre aquelas coisas que é realmente, como por exemplo, eu meti o nome na nossa discussão do Ace Bailey, por exemplo, que era um jovem talento, que chega ao fim, como nós vimos esta postura de draft, o Ace Bailey não aceitou ser entrevistado dos Brooklyn Nets, no Utah Jazz, nem lado nenhum. Podia ser um caso de um jogador que realmente pegasse e até podia ir para, sei lá, para uma equipa assim mais coisas, tipo em LA ou em Boston, não sei o quê, ou até nos Warriors, que era, lá está, a nível de mercado maior. Mas sobre esta solução de não haver o draft, o que é que também, a tua opinião sobre este assunto? Eu acho que o draft deve ser tradição e o draft deve sempre continuar, quer tu tenhas possíveis estrelas a caminho da NBA ou não. Maus drafts vais sempre ter, bons drafts vais sempre ter. Eu até acho que estes drafts dos próximos anos poderão ser mais equilibrados, isto é, poderás ter mais talentos, ou melhor, a qualidade média do jogador que venha da universidade poderá vir a aumentar, pois já estamos aqui a falar de rapaziada que fez a universidade não no tempo de Covid, que é muito importante e é um ponto muito importante porque houve aqui classes do draft que apanharam a pandemia no tempo da universidade e viram o seu jogo em si, o seu tempo de jogo reduzir imenso por causa disso mesmo. Portanto, eu acho que tanto deste ano como até os dos próximos anos, tenham ou não algum nome grande em vista, são jogadores que podem ter aqui uma outra bagagem e ter aqui uma outra qualidade que não se via por parte de um rookie ou de um jogador de primeiro ano da NBA há muito, muito tempo. Eu acho que o draft é para continuar. Há aqui algumas medidas daquilo que foi anunciado, com as quais eu até concordo. Por exemplo, a primeira foi logo aquela que o Shams tinha colocado, que eu concordo plenamente, que é haver só proteções top 4 ou top 14, ponto final. Não há cá lotaria, proteção de lotaria, proteção de top 8 se o sol estiver virado para a direita e se estiver para a esquerda é a nossa. Não haver ali nada de se eu acordar com os pés de fora é minha, se eu acordar com os pés dentro da cama a pique é tua.
Não há cá nada disso. Eu acho isso muito bem. Depois eu vi alguns pontos com os quais eu concordo, que é as odds das escolhas do draft ficarem congeladas no trade deadline. Portanto, em vez de termos equipas a tancar durante uma época inteira, temos equipas a tancar desde o primeiro jogo. Ponto. E podem dizer, mas como é que os Jazz vão sentar o Markkanen e o Jaren Jackson Jr.? É muito simples. Podem alegar a gestão de minutos do jogador, podem metê-lo a jogar 3 minutos do último período e o resto fica sentado. Está simples. Ponto. E a NBA não pode necessariamente dizer... Nós estamos a falar muito dos Jazz, mas acham que para a próxima época os Jazz vão tancar? Eu acho que não. Não. E depois a cena é que muita gente fala... Ok. Não, é que depois já muita gente fala do Jazz, sei que mas ninguém liga aos Sacramento Kings, também coitadinhos. E os Sacramento Kings também... Olha, mas os Sacramento Kings, lá está. Claro, os Jazz, pronto. Lá está. Há a ideia de usares o tanking ou perder propósito para criar um projeto. Ok? Um bocado como foi o San Antonio Spurs. E parece-me que foi o Utah Jazz neste tempo. Mas depois há o Sacramento Kings. Pronto. É mal. E eu acho que... Desculpa, Gonçalo. Eu acho que nesse sentido, a Conferência Oeste para o próximo ano, a NBA vai ficar completamente passada com a Conferência Oeste. Isto porquê? Os Jazz para o ano querem ser bons, mas eu tenho dúvidas que eles de facto sejam bons no próximo ano. Mesmo com o Jaren Jackson e com o Markkanen. Eu percebo. Não porque eles não tenham uma má equipa, mas pelo simples facto porque os outros são muito bons. Meu Deus. Deles para cima, há muita equipa que para o ano vai ser, que já este ano já é boa e para o ano vai ser ainda melhor. E eu acho que o fosso na Conferência Oeste vai ser cada vez maior entre as equipas minimamente boas das restantes. E a Conferência Oeste, enfim, vai ser sempre uma nulidade. Mas o Oeste, eu acho de certa forma... Desculpa interromper, Gonçalo. O Oeste, literalmente, quem vai ficar fraco é os Sacramento Kings, os Pelicans, fazemos o que é que vão fazer com os Zion e afins, e os Memphis Grizzlies que entraram no rebuild, não é? Porque até os Dallas não vão estar a tancar, porque os Dallas para o ano a pique não vai para eles, e eles não querem... Não, aliás, ou seja, o que os Dallas vão fazer é começar a arrumar o rumo. Isso não significa... Vão perder muitos jogos, não significa que estejam a tancar, estão a descobrir o rumo. Basicamente, é diferente. E se calhar vai ter o mesmo que os Jacks, que é... Epá, ainda não está... Um bocado como aconteceu com os Spurs do ano passado, vocês lembram-se? Yeah. Que era... Nós não estamos propriamente a perder porque queremos, estamos a descobrir um bocado da equipa. Também houve aquela questão com a lesão do Embiid, mas estamos a tentar descobrir como é que a equipa se encaixa. E fazer aqui algo... Ver que o Sohan não conta, ver aqui algumas coisitas... ou pequeninas. Eu acho que vai acontecer isso. E reparem uma coisa, eu acho que isso não é tancar. Eu acho que isso é jogar, é perceber, é descobrir. Sim. Tancar é muita coisa. Mas pronto, mas eu acho que o fosso no Oeste para o ano vai ser maior. Mas, novamente, a questão é como é que a NBA vai conseguir identificar se ou não é tanking? Se já temos equipas que neste momento são más, para o ano vão ser más e no ano a seguir vão continuar a ser más até alguma coisa acontecer. Porque a questão é mais fácil para uma equipa como os Memphis Grizzlies de apresentar um projeto de longo prazo que seja minimamente sustentável para alguém querer ir para lá do que, com todo o respeito, um Sacramento Kings que mesmo que tenham... Porque isto vai muito do projeto de longo prazo e vai muito também daquilo que é a estratégia para chegar lá. E nós sabemos que, historicamente, os Sacramento Kings podem ter tudo nas mãos e, em menos de nada, podem ficar de mãos a abanar. Já para não falar que esta equipa chegou a ter de Aaron Fox e Ali Burton, chegou a ser das equipas mais entusiasmantes da NBA, não defendiam nada, mas atacavam muito e aquilo metia graça. É verdade. Mas vendia bilhetes
Ele estava E cheio. de um momento para o outro, olha, vamos trocar o Haliburton pelo Sabonis, que para mim foi uma troca porreirinha para as duas equipas, ponto final. Não, E depois ainda trocamos o falamos muitas De'Aaron. vezes disto neste podcast. Exatamente. E depois trocamos o De'Aaron Fox e ficamos sem nada. E eu neste momento olho para os Kings e, por exemplo, há aqui uma medida que eu acho particularmente graça, que é a NBA não quer permitir que uma equipa tenha terminado no top 4 em anos consecutivos, e top 4 no draft, ou depois de ter ficado consecutivamente no top 3 cá de baixo, na Liga dos Últimos, em anos consecutivos. O que eu acho graça para equipas como o Washington, como os Pelicans este ano e para o ano, como os Sacramento Kings, que são equipas que literalmente não têm nada e vão ter de andar a penar durante 2, 3 anos até chegar a um certo nível. Eu acho que os Wizards de certa forma, já se anteciparam a isso com a questão de Trae Young e Anthony Davis. Vamos ver agora para o ano como é que estará o estado de saúde dos dois. Agora, eu acho que por muito que as equipas queiram ter projetos de longo prazo, que eu concordo plenamente, e acho que é uma ideia que para mim, eu concordo plenamente de parte da NBA, agora, vai aumentar cada vez mais o fosso entre estas equipas que neste momento e na entrada para a próxima época não têm absolutamente nada de valor nas suas equipas, e para o ano, e neste caso para o ano, não, perdão, daqui por 2 épocas, portanto, a contar com esta que está a acabar e com a outra a seguir, que daqui por 2 épocas tenham de fazer um all-in assim à maluca para ver se, eu chamo a ter o barra à parede e ver se alguma coisa pega. Pronto, é literalmente isso, porque é tal questão, obriga. Com isso. Sabes porquê, Gonçalo? Porque nós muitas das vezes estivemos aqui a chatear-nos com muitas equipas que, por exemplo, o Jazz foi uma ideia, foi uma delas, que nunca fez um all-in. Nós respeitamos as equipas que guardam 2, 3 anos até fazerem um all-in, porque nós compreendemos que é questão de estamos a preparar. E acho que nós os três e o Rafael, que também faz podcast connosco, e todos os nossos amigos da comunidade do Vamos Falar de Fun, e se calhar quem nos vê e no X e que as pessoas que seguem a NBA, estamos de projetos a longo prazo, nós valorizamos isso. Achamos que isso faz... Tal como quem gosta de desporto gosta de projetos a longo prazo. Contudo, chega a uma altura que, ok, não pode ser só, passa a expressão, é o ano zero. É o ano zero. Há certos clubes que também no futebol é assim, o ano zero é esta época, o ano zero é aquela. E agora, não, ok, isto já foi os anos menos 3, durante 3 anos, agora vamos atacar o mercado. Sim. E eu sei que é complicado, cada vez é mais complicado. Mas se nós exigimos que os jogadores sejam cada vez melhores e achamos que a geração de jogadores, o jogador médio é cada vez melhor, os GMs, o front office tem também de ser cada vez melhor. Claro. Sim, tem que haver um improve, não é só pedir ao treinador e não sei o quê, mete esta equipa a tornar melhor, não sei o quê, e os general managers já não vão dormir na trade deadline, não sei o quê. Olha, Pat Riley, não é? Que foi homenageado, estou a dizer Pat Riley por causa da situação dos Miami Heat, não é? Que foi homenageado. Também já agora sim, finalmente uma estátua de jeito para alguém que representa os Miami Heat, já para não falar naquela estátua horrível do Dwayne Wade. Mas pronto. Tu tens a certeza que aquilo é do Dwayne Wade? O objetivo era ser. É assim. O objetivo. Repara, o estado de embriaguez do arquiteto daquele busto achava de facto que era o Dwayne Wade e confiou que era o Dwayne Wade. Vou-vos fazer uma pergunta. Eu acho que, e eu vou fazer uma afirmação e depois vocês, se quiserem concordar com ela, estão no vosso direito, até porque isto é um país livre, graças a Deus, a democracia funciona. Mas, que é, o busto original do Ronaldo era melhor, porque as pessoas gostavam de tirar fotos com o busto original do Ronaldo. Este busto do Dwayne Wade, eu acho que ninguém quis tirar fotos, porque as pessoas até têm medo daquilo. Portanto, eu peço aos Miami Heat para falarem com o senhor que fez o busto original do Ronaldo,
para fazerem um busto secundário de Dwayne Wade. Eu ainda me lembro da apresentação, a cara do Wade olhar para aquilo. Era a E nossa. o melhor foi literalmente a cara do filho, que estava-se tipo a rir para ele, e o Dwayne Wade do Pois. género. Cala-te, aguenta-te, não digas nada. Aguenta-te, não digas nada. Eu queria só destacar. Quando te lembras de uma piada quando estás no funeral, mas tu tens que manter aquela postura. Tipo, Exato, a cara séria. Eu queria só destacar aqui duas, mas há aqui uma terceira que está junta com a segunda medida, que é as equipas não podem ficar com a pique do top 4 no ano depois de terem chegado às finais de conferência. Esta pique é estúpida e eu vou explicar porquê. Porque os OKC Thunder não têm culpa da bebedeira que as equipas cometeram para terem trocado aquelas piques que agora são super valiosas. Ponto. Essa regra é mesmo anti-OKC. Essa regra, é mesmo para uma coisa, essa regra, e nós estamos aqui a falar de valorizar os GMs que fizeram bem o trabalho, é para dizer assim, você fez um trabalho demasiado bom. Exato. Vamos lá. Sim. E já para não falar, e já agora outra questão, de certa forma, isto acaba por ser também uma medida, entre aspas, de certa forma aqui com maior foco nos Pacers. Porque estamos a falar, vamos imaginar que os Timberwolves, por exemplo, iam às finais de conferência este ano. E por qualquer motivo, esperemos que não, deixa-me só aqui bater em madeira, por qualquer motivo, o Anthony Edwards e o Rudy Gobert ficavam lesionados. E iam falhar a próxima época inteira. Que culpa é que uma equipa como os Wolves, e aqui estou a falar também na questão dos Pacers, porque o Haliburton teve a lesão e está de fora esta época, que culpa é que as equipas têm das suas estrelas ficarem lesionadas e, à falta de não terem mais nada de relevo ao seu redor, querem olhar para o draft, para o tanking, para uma pique alta no draft, que é uma coisa que eu acho, para mim, completamente absurda. Já agora outras duas que eu também achei particular atenção, que é... Desculpa, Gonçalo. E não te esquecer que tivemos um caso recente disso. Os Warriors aí do Bruno. Finais de 2019. Sem Exatamente. Clay. Kevin Durant foi a tal sign and trade, veio de D'Angelo Russell, e o Curry depois teve basicamente a época toda lesionada. E depois o quê? Ias pedir Draymond Green, D'Angelo Russell, anda lá, façam lá uma época boa, hein? Anda lá, Steve Kerr, força lá. Exatamente. Depois, não me lembro as duas últimas medidas que eu... Juro. Estava a dizer, não me lembro medidas que eu acho... Eu só estava a dar um exemplo, pai. Pergunta-me onde é que eu perdi o cabelo. Sim. Mas só mais um apontamento sobre essa regra, que é preciso ter cuidado, porque, por exemplo, acontece como aos Cavs, que quando saiu o LeBron em 2018, aquela equipa, vocês lembram-se, era uma desgraça. E, por exemplo, ia afetar uma equipa como os Cavs. Essa dos Cavs, que depois não ia ter acesso à pique porque realmente saiu o LeBron. Realmente estava a carregar aquela equipa toda, depois de repente, foi às finais, Cavs, para o ano, esqueçam lá isso. Tipo, pelo amor de Deus. Mas, desculpa, Gonçalo, só não gosto de... Não, tudo bem. Depois, há duas medidas que eu acho hilariantes e que eu acho que isso ainda se vai virar contra a NBA porque vai. Que é, as odds são exatamente as mesmas para todas as equipas da lotaria. Portanto, aqui estamos a falar, que é do 5º lugar até ao 14º, por aí, 12º, 13º, por aí. O que seja, que é as odds, por exemplo, uns Warriors ficarem com a 11ª pick ou ficarem com a 6ª pick é a mesma, que é uma coisa que eu acho hilariante. Ou a primeira. Não, eu acho muito bom. Pronto. E depois, que beneficia a minha equipa, eu acho muito bom. Se o Adam Silver tiver uma ideia que os Warriors ficam sempre com a primeira pick todos os anos, eu não só aprovo por baixo, como digo que é uma ideia que fomenta a competitividade da NBA. Pronto. E depois,
que vai também de encontro um bocadinho àquilo que estamos a falar, porque há equipas que estão no play-in e tudo mais. A lotaria, portanto, as equipas consideradas na lotaria, vai se estender a todas, eu vou repetir, a todas as equipas que estão no play-in. Portanto, se por algum motivo os Warriors, os Lakers, os Magic, por exemplo, ficarem todos no play-in, as Wolves, a probabilidade destes 4 marmelos ficarem com uma pique muito boa ou com uma pique a meio da primeira ronda é a mesma. Isto, meus amigos, não vai, pode ser, é uma medida engraçada, mas pode correr mal. Pode correr mal. Não, essa... Pronto. Nem percebi a lógica dessa. Sério. É que tipo, Malta. normalmente o draft e a lotaria é para ajudar as equipas mais fracas. Mas se tu pegas, mas estas equipas que vieram para os playoffs via play-in também não, se estão nos playoffs é porque são boas. Ganharam o play-in e não é? Não. Eu imagina, se os Warriors estiverem na primeira posição dos playoffs, também são fracos. E também merecem. Sim. Sim, realmente o Por jogo isso é que eu defendo, das duas uma, ou acabarem com o draft ou todos têm uma probabilidade. E olha, epá, mas essa admitem uma última... coisa, não ia ser muito mais giro nós todos estarmos a ver o que é que ia sair se todos tivéssemos todos a mesma probabilidade. Agora, estou a falar sério, não ia ser giro. Epá, sim, que é, tu querias assim mais do uma que coisa. isso. Quando ias fazer as trocas, uma pique primeira ronda, Ui, não tinha valor. ia sempre valer muito. Quer dizer, não fazer uma troca de pique de primeira ronda. Porque Não podia tinha- valer a 30 ou podia valer a primeira. a questão é que a valorização das piques, imagina, eu estou a perceber o que queres dizer, ou seja, uma pique do jogo em si valia a mesma coisa que a pique, Exato. sei lá, dos Memphis Grizzlies ou dos Sacramento Kings, por exemplo. Ia valer a mesma Exatamente. coisa. Ia ser, a moeda seria a mesma. Nós sabemos perfeitamente que, vamos imaginar, os Sacramento Kings feitos malucos, vão fazer uma a Pelicans, digamos assim, peguem de uma pique do próximo ano, aí qualquer coisa. Claro que aquela pique dos Kings no Sim, próximo ano vai ser. Ou seja, neste valiosa, momento não é? nós temos uma forma de avaliar cada pique. Exato. Aliás, nós Dizer isto até dessa forma. nestas trocas da deadline nós avaliamos as Sim, piques sim. do Jarvis Jackson, exatamente, que até dissemos, há aquela pique dos Lakers. E para likes como eu, que não percebem nada de uma coisa, eu percebo isso quando estou a jogar 2K e aparecem lá as estrelinhas. E, olha, esta tem muitas estrelinhas, deve ser muito boa. Como aquela pique que o Rob Pelinka deu ao Luka Doncic, não é, Gonçalo? 2029, essa pique dos Lakers Vai valer tanto. Vai valer. É que nem um pacote de terremotos fora de validade vai valer. Epá, Olha, não gozes que ainda vai, esse ano vai ser Luka Doncic e Austin Olha, Reeves de fora a época assim, toda e o alguma Nick razão, Harrison disse, e eu já atenção, estava a prever isso. atenção que Eu já estava a prever isso. Atenção que eu vou bater em madeira. Estou a inventar. Mas por alguma razão, o Luka Doncic acabar a carreira muito cedo e no final temos que dar razão ao coitado, como é que se chama-se o senhor? Nick Já nem me Harrison. lembro. Nick Do Nick Harrison. Webb. Epá, a sério, se acontecer uma coisa dessas, eu digo, pronto, o homem era um bruxo. Visionário. Era visionário, literalmente. Visionário, sim, exato, visionário, exato. É a melhor palavra, exato, visionário. Era... Agora, volto a repetir, bate em madeira, por amor de Deus, não quero que aconteça nada ao Luca, que eu gosto muito de ver o Luca. O Luca é Exato. bom. yeah. Mas já é Mas basicamente... que não agora- ganhe. Força. Não, ia dizer qualquer coisa, eu só ia... Mas diz tu o teu primeiro. Sim, entretanto, foi nesta semana, se não estou enganado, ou no fim de semana, foi publicado o artigo novamente no The Athletic, que eu não posso deixar sempre de ler porque é excelente. Que eles estavam a falar basicamente, não digo os bastidores da reunião entre o Adam Silver, entre o Adam Silver, o vice-presidente que era o Eric Walsh, se não estou a errar, acho que é o nome dele, e depois os donos mais os GMs da NBA
Pronto, basicamente, onde se deu todas estas medidas que o Adam Silver pretende implementar a partir da próxima época. Houve duas coisas muito, muito presentes. Em primeiro lugar, segundo o que está escrito no artigo, não houve necessariamente aqui muitas falinhas mansas por parte do Adam Silver, isto é, segundo muitas fontes próximas de alguns GMs que estiveram presentes nesta reunião, o tom do discurso do Adam Silver foi um discurso muito mais assertivo e muito mais vincado. Não houve aqui grandes rodeios a falar aquilo que ele pensava, e isso, de certa forma, apanhou um bocadinho de surpresa donos e GMs das equipas da Liga. Houve também ali um pequeno confronto, entre aspas, entre o Adam Silver, o Walsh e o Sean Marks, o GM dos Brooklyn Nets, em que ficou muito vincado que ali uma pequena divergência entre os dois, porque o Sean Marks claramente não tem intenções tão cedo de vencer jogos, e o Sean Marks na altura queria ver mais estas medidas como deve ser, e basicamente o Adam Silver disse-lhe: Sean, a tua única preocupação no próximo época é ganhar jogos. Mas é tal questão. Foi num tom muito assertivo, foi ali a marcar muito a sua posição, e o sentimento que veio dessa reunião, e do modo geral, todos os GMs e donos, neste caso os GMs, porque os donos é que irão depois votar, vão aprovar ou não estas medidas em março. Mas muito daquilo do feedback no geral desta reunião é que foi uma reunião bastante construtiva e que muitas equipas e muitos GMs concordam com a questão de ok, alguma coisa tem de mudar. E é engraçado que uma das pessoas que concorda com isto acaba por ser o GM. Não foi revelado, mas dá para ver claramente que era isso, porque esse GM era tratado como, e passo a citar, uma equipa que era muito má a época passada, ou melhor, que passou por um longo processo de tanking durante várias épocas, e agora é das equipas mais fortes da NBA, claramente dos Pistons. E o próprio GM a dar a entender que concorda com a implementação destas medidas, porque são claramente muito importantes para a NBA, e que é tal questão. Há aqui muita culpa em muitas pessoas e em muitos GMs ao terem permitido que isto acontecesse e que isto continue a acontecer. Mas eu destaquei no geral, apesar de não concordar com algumas dessas medidas, é a assertividade, e até houve, inclusive, para finalizar, houve muitos GMs a dizer: isto não parecia o Adam Silver a falar, isto parecia o David Stern a falar, e o David Stern era muito assertivo e era muito de, meus amigos, ou é assim ou sopas, e tem de ser feito desta maneira, senão estamos tramados. Foi um tom muito mais a David Stern, e eu acho que, para o bem e para o mal, continua a haver ali muita divergência entre GMs e Adam Silver, mas pelo menos é um bom ponto de partida para que as coisas possam mudar. Eu não sei se concordam ou não. Só fazer aqui um pequeno reparo. E tendo em conta que estamos, de alguma forma, na comunidade do Vamos Falar de Funko, e falamos muito de Fórmula 1, os GMs, tal como os engenheiros dos carros de Fórmula 1, levam os regulamentos ao limite. Neste caso, é a questão do tanking. Ou seja, eles próprios conseguem ver, não é? Claro. O que fazem, eles não, ou seja, parece-me, eu por acaso não tive a oportunidade de ler, eu tive um bocadinho fora principalmente estes finais de semana, mas dá para ver que eles estão basicamente a visualizar aquilo que fazem, ou seja, e isso parece-me bem, porque sabemos que não está à vista de todos também, acho que não é um segredo mal guardado da NBA. Exato.
Não, eu só ia concluir que gostei da postura do Matt Shibia nas redes sociais. Aliás, o Mark Cuban, que era pro-tanking, lá está o coisa por pronto, não é? Graças ao tanking também conseguiu buscar o Luka Doncic, por exemplo. Que depois perdeu, mas pronto, já são outras conversas. Mas eu gostei do Matt Shibia a dizer, assim, que atenção, estamos a ver nestes Phoenix Suns, realmente combativos, a ser competentes, a ser realmente uma equipa competitiva também. Mas pronto, também é tal cena como alguns mídias americanos disseram, pá, tens uma bela moral, porque tu até 2031 ou 32 não convém que tancar, porque não tens literalmente nenhuma pique. Nenhuma. Os Phoenix Suns estão mesmo secos, por isso. Sim. É aquela questão. Se não tiveres nenhum incentivo, tu dizes que não estás a fazer, sim. Não és propriamente um herói. Mas é certo é que não está a fazer e está a fazer. Acho que os Santos temos que dar algum valor, está a fazer um bom trabalho. O trabalho é meritório, mesmo que, e temos que admitir que não há propriamente um incentivo à ideia do tanking, porque pronto, não há um incentivo contrário a ser mau. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho é que, e parece-me que foi o que o Gonçalo disse, é aquilo que estás a dizer, é aquilo que eu digo, que é, se houver medidas em que demonstram que a ideia de ser mau por si só não resulta, porque repara uma coisa, tu podes ser mau no sentido de nós estamos a esforçar, estamos a criar, mas ainda não é esta altura, ou seja, porque os jogadores ainda não estão, são muito jovens, são muito aguerridos, e não é tanto, isso é só simplesmente, olha, estamos a gerir, não estamos a guardar-nos para algo. Ou então, e aí não há problema nenhum, há um jogador-chave da equipa que se lesionou. Epá, vamos guardar, vamos ver o que é que isto faz com este, e se calhar até guardar aqui algum jogador, e isso pode acontecer que esteja aqui na beira para uma lesão e ser mais protegido. Isso para mim não é tanking, honestamente. Protegeres os jogadores quando sabes que a probabilidade de. O que eu acho é quando tu tens mesmo aqueles. Pá, estes dois não vai chegar. E acho. Agora, como é que tu vais avaliar isso? Também não me parece que seja muito simples. Exato, não vai estar o Adam Silva como polícia anti-tanking a ver isso. Muito bem, maltinha, vamos dar então por encerrado este episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA. Sigam as nossas redes sociais aí do projeto Vamos Falar de Fundo, estou aí, principalmente aí na descrição para quem estiver a ver aí no YouTube, e já agora subscrevem o canal do YouTube, deixem o like, ajuda sempre na questão do algoritmo do vídeo, e subscrevem naquelas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, e deixam lá também as 5 estrelas também, que ajuda essas questões do algoritmo, das recomendações aí da aplicação. Voltamos então para a semana, esperamos que não seja a falar outra vez mais do mesmo aqui do tanking, e fiquem bem, malta, grande abraço.